Olá, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e eu vou continuar falando das provas aí do capítulo 12, agora da seção 6, da exibição do documento ou coisa. Deixa aí seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos outros vídeos, dá uma olhada aí que tem playlist aí de muito conteúdo, CPC, o CPP, o Código Penal, o raciocínio lógico, português, matemática e como estudar aí para o concurso do Tribunal de Justiça. Então vamos para a letra de lei, que é o que realmente cai no concurso do tribunal. Então, aqui, o artigo 396 diz: o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. O pedido formulado pela parte conterá: número 1. A descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados. 2. A finalidade da prova com a indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa ou com suas categorias. E 3. As circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas e se acha em poder da parte contrária. Então, é claro que ele tem que descrever o que é, porque o juiz tem que pedir que se exiba essa coisa, então tem que saber o que é que tem que se exibir, qual documento que é, qual a finalidade da juntada desse documento aí no processo e quais as circunstâncias que levaram a crer que a coisa ou o documento se encontra no poder da parte contrária. Artigo 398. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação, Então, foi lá e pediu para o réu apresentar um documento. Aí ele tem 5 dias aí para dar a resposta, Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove por qualquer meio que a declaração não corresponde à verdade. Lembrando aí, requerente é quem pede a coisa, pede esse documento, e requerido é a pessoa que está com o documento, no caso, que está sendo alegado que está com o documento, só para não confundir aí. Artigo 399. O juiz não admitirá a recusa se o requerido tiver a obrigação legal de exibir, ou seja, o requerido está com a coisa e ele tem a obrigação legal de exibir essa coisa. Ou o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa no processo com o intuito de constituir prova. Ou então, o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. Se 1. O requerido não efetuar a exibição, nem fizer nenhuma declaração no prazo de 5 dias, então ele foi lá intimado para apresentar o documento, por exemplo, mas ele não exibiu esse documento e não fez nenhuma declaração naquele prazo lá do artigo 398, que é de 5 dias, vai ser considerado verdadeiro o fato aí que tiver que por meio do documento a parte pretendia provar. Ou então a recusa for havida por ilegítima, se ele se recusar a apresentar e for ilegítima, também vai ser considerado verdadeiro. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Artigo 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará sua citação para responder no prazo de 15 dias. Então, atenção aos prazos, Se tiver com a parte, se a coisa ou o documento estiver com a parte, ele tem 5 dias para responder. Se tiver com o terceiro, aí o juiz ordenará a citação para o terceiro responder em 15 dias.
Artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento, bem como os das partes, e, se necessário, o de testemunhas, e em seguida proferirá a decisão. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenar-lhe-á que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado, no prazo de 5 dias, impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver. Então, ele se negou a exibir, vai ter uma outra oportunidade dele depositar em cartório ou em outro lugar designado, aí é o prazo de 5 dias. Ele tem prazo de resposta ao terceiro de 15 dias, a parte tem prazo de resposta de 5 dias, mas se ele se negar a exibir a coisa, o terceiro, né, o juiz vai dar uma decisão para ele efetuar o depósito em cartório em outro lugar no prazo de 5 dias. E aí o que acontece? Se o terceiro descumprir a ordem, o juiz, essa ordem é de exibir em 5 dias, né? O juiz expedirá mandado de apreensão, requisitando, se necessário, força policial, sem prejuízo da responsabilidade por crime de desobediência, pagamento de multa e outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar a efetivação da decisão. Artigo 404. A parte e o terceiro se excusam de exibir em juízo o documento ou a coisa se concernente a negócios da própria vida da família, ou sua apresentação puder violar dever de honra, ou então sua publicidade redundar em desonra à parte, ao terceiro, bem como aos seus parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau, e lhes representar perigo de ação penal. Sua exibição acarretar a divulgação de fatos a cujo respeito por estado ou profissão devam guardar segredo, subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifiquem a recusa da exibição, ou houver disposição legal que justifique a recusa da exibição. Isso é tanto para a parte quanto para terceiro, né? E o parágrafo único diz: se os motivos de que tratam o inciso 1 ao 6º, que foi o que nós lemos até agora, do caput, disserem respeito a apenas uma parcela do documento, a parte ou o terceiro exibirá a outra em cartório, para dela ser extraído cópia reprográfica de tudo sendo lavrado auto circunstanciado. Então, só nesses casos aí que eles excusam de exibir, ou seja, eles não precisam exibir aí o documento ou a coisa. Nesses casos aí que nós lemos, né, relativos à própria vida ou da família, violar dever de honra, poder causar desonra, tanto para eles quanto para os parentes até o terceiro grau, ou deva guardar segredo em relação por causa da profissão, ou por estado, ou tiver motivos graves aí e houver disposição legal. Então, nesses casos aí, pode ocorrer essa escusa da exibição do documento ou da coisa, né? Então, é isso. Vamos fazer uma questão. No próximo vídeo, a gente vai falar da prova documental. Antes disso, já deixa aí seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos para você não perder nada. Tem muita coisa boa aí nos vídeos passados e nesse vídeo também. Então, uma questãozinha aí da banca VUNESP para procurador, né?
foi de 2018 e diz assim: no caso de recusa injustificada de exibição de documento na fase de conhecimento de um processo, é correto afirmar que o juiz pode impor multa. Letra A. Às partes, aos terceiros e aos advogados privados, inclusive quando se tratar da fazenda pública, desde que assegure a todos ampla defesa e contraditório mediante prévia intimação pessoal de todos com prazo de 5 dias para a resposta. Nós já temos aí uma divergência, porque para a parte é 5 dias para a resposta, mas para o terceiro é 15 dias para a resposta, né? Só por isso a gente já pode eliminar, mas também tem muita coisa errada aí, como inclusive fazenda, tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos para B. As partes de ofício, mas se o documento ou coisa estiver em poder de terceiros, o juiz poderá também, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a citação deles, com prazo de 15 dias para a resposta, para que exibam o documento, sob pena de multa, dentre outras providências. Para mim, a letra B parece bem correta, mas vamos ler as outras questões para ver se tem uma mais correta ou tem algum erro e tal. Letra C. Somente aos terceiros? Então, qual é a pergunta? A pergunta é, no caso de recusa injustificada da exibição de documento na fase de conhecimento de um processo, é correto afirmar que o juiz pode impor multa. Ele vai impor multa só a terceiros? Não, ele vai impor as partes também, né? Não só a terceiros. Então, já tem um erro aí na letra C. Aí ele colocou de ofício, mediante intimação por mandado, com prazo de 10 dias para a resposta? Não. Para terceiros é 15 dias, para parte é 5 dias, tá? Visto que em relação às partes o juiz deverá aplicar a confissão? Não. Quanto aos fatos que o documento poderiam provar, tem lá as exceções lá de confissão, não é para tudo também. Até porque as partes têm motivos aí que nem a gente viu, de desonra e de várias outras coisas que ela pode não apresentar aí o documento. Letra D. De até 2% do valor da causa apenas aos terceiros quando verificar que eles não estão colaborando com o Poder Judiciário ao deixar de exibir determinado documento. Nós não vimos nada sobre 2%, né? Letra E. As partes, aos terceiros e também aos advogados e os procuradores que estiverem atuando no processo de ofício, salvo se uma das partes for a fazenda pública, porque o valor dessas multas processuais é sempre revertido para ela mesma. Então a gente não viu também nada sobre o valor ser revertido para a fazenda. Eu acredito que também não tem uma aplicação aí para os advogados e procuradores, e sim para as partes, pois elas estão obrigadas a trazer o documento. Então, a letra B é o nosso gabarito, que fala aí as partes de ofício, mas se o documento ou coisa estiver em terceiro, o juiz poderá também de ofício ou a requerimento das partes ordenar a citação deles no prazo de 15 dias para a resposta, para que exibam o documento sob pena de multa, dentre outras providências. Então, o gabarito nosso é a letra B de bola. Deixa aí seu like se você curtiu, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Quem quiser me seguir no Telegram é @DianaLoucena e até o próximo vídeo.